Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol. Vamos fazer a nossa primeira videoaula aqui do canal? Eu tô com uma dúvida que é da Thaís Câmara. Ela escreveu aqui assim pra mim, olha: Carol, explica pra leigos como funcionam as layers do Photoshop. Gente, eu já dei aula de Photoshop por muitos anos e as layers já fizeram muita gente desistir desse programa. Mas Thaís, você não vai ser uma delas. Vem comigo que eu vou descomplicar pra você. Vamos lá! Então, pessoal, as camadas do Photoshop, elas são muito importantes para qualquer desenho. Elas te ajudam muito se você souber como organizar, como empilhar direitinho. E o que eu vou mostrar para vocês agora é um pequeno estudozinho prático de como fazer uma line art básica, já aplicando as camadas dentro de um desenho. Esse canal aqui, ele é voltado para desenhistas, então eu não vou entrar em todos os detalhes do Photoshop que servem para fazer edição de fotos, tá bom? Eu vou me focar mais na parte de desenho. Por isso que o meu Photoshop é organizado do jeito que ele tá. Como eu uso o meu exclusivamente para desenhar, muitas dessas janelas que você encontra aqui, ó, não servem para o desenho. Então, eu só deixo 3 janelas abertas. Claro que você pode organizar o seu de uma maneira diferente. Isso vai de pessoa para pessoa, é muito pessoal essa customização. Como que eu costumo trabalhar? Eu uso o navegador, porque eu gosto muito de navegar o desenho pela miniatura, a janela de camadas e a janela de cores. É só isso, gente. Não precisa de muito por enquanto. Como a gente vai fazer só um básico de camadas e uma introduçãozinha em line art, essas 3 janelas aqui já são suficientes para você. O que eu vou fazer? Eu vou puxar essa janela de camadas aqui pro meio pra gente ver melhor, tá? Eu abri aqui um arquivo A4, porque eu gosto muito desse tamanho. Ele dá bastante espaço para desenhar, deixa uma qualidade boa. Eu sempre trabalho com 300 de DPI, viu, gente? Porque uma hora eu posso querer imprimir esse desenho ou fazer um adesivo, uma capa de caderno. Então, você trabalhando no tamanho A4, com uma imagem em 300 dpi, você tem uma imagem com uma qualidade muito boa. Então, eu sempre começo a maioria das minhas artes por esse tamanho. Abrindo um arquivo novo aqui, ó, você pode ver que na janela de camadas ele se chama plano de fundo. E é um nome perfeito, porque nós não queremos desenhar nada nesse plano de fundo, nós queremos desenhar em cima dele. Então, você imagina que esse plano de fundo aqui é aquela folha em branco que você colocou lá na sua mesa e que você vai começar a trabalhar nela. Mas, antes de você trabalhar nela, imagina que você pegou uma folha transparente, tipo aquelas de retroprojetor ou como se fosse uma folha de acetato, e colocou em cima da sua folha em branco. Então, tudo que você desenhar no acetato não vai estar transferido para a folha que está embaixo. E é basicamente isso que a gente vai fazer aqui no Photoshop. Como que eu vou criar minha camada? Você vem aqui, na janela de camadas tem essa tabelinha aqui embaixo, ó, vários iconezinhos, e tem o sinal de mais. Clicando nele, ó, ele vai fazer uma camada em cima do plano de fundo. Normalmente, a camada nova aparece em cima da camada que está selecionada. Então, você pode depois arrastar essa camada para cima e para baixo, conforme mais camadas forem aparecendo no seu projeto. Eu sou uma pessoa que trabalha com muitas camadas, mas você pode trabalhar com poucas se você achar confuso, né? Vai um pouco também da tua vontade. Então, ó, eu abri aqui agora o meu plano de fundo e uma camada nova. Essa camada, ela só existe, por enquanto, aqui na minha lista, porque aqui no meu desenho, ela não existe ainda, simplesmente porque eu ainda não desenhei nada nela. Então, vamos imaginar o seguinte: eu vou pegar aqui minha ferramenta de pincel, vou pegar aqui uma cor preta e vou fazer um desenho qualquer aqui, vou fazer um coração. Muito bem, se você ver aqui agora, a minha miniatura mudou. Agora ela não tá mais só quadriculada. Lembrando, gente, que tudo que é quadriculado no Photoshop representa algo transparente, tá? Não adianta eu pegar uma borracha, tentar apagar esse branco aqui, que ele não vai ficar transparente. Só o que tiver quadriculado. Então, se você perceber aqui na camada 1, o que virou essa camada 1? Apenas esse coração. Tudo que tá em volta dele aqui, ó, ainda é transparência. Por que isso é importante? Porque eu posso mexer nesse coração aqui e mexer ele do jeito que eu quiser.
vamos supor aqui, ó, vou pegar a ferramenta de mover, tá? Eu já deixo essa caixa transformadora aqui ticada, porque o que acontece? Quando eu clico numa camada, a caixa transformadora já seleciona tudo que tá naquela camada, então é fácil para eu identificar. Ah, nessa camada aqui, ó, é esse coração. Se eu fizer mais qualquer um desenho, vamos supor, se eu fizer um outro coração aqui embaixo e eu clicar com a ferramenta de mover, ó, agora ele tá selecionando os 2 corações, certo? Então, é uma dica também, deixar essa parte da caixa transformadora sempre ticadinha aqui, que ela te ajuda muito a identificar as camadas. E não só identificar, porque, como o nome dela diz, ela também transforma as camadas. Então, vamos supor que eu fiz esse coração, mas eu quisesse que ele ficasse pelo meio da tela. Então, eu posso, com a ferramenta de mover, levar esse coração para onde eu quiser. Porque, se você lembrar, ele não está desenhado na folha em branco, ele está desenhado naquela folha transparente que a gente está imaginando, não é na folha em branco. Então, eu posso levar ele para onde eu quiser e eu também posso usar a caixa para aumentar o tamanho, para deformar a minha camada. E depois que eu já tiver do jeito que eu quero, vamos supor, eu quero meu coração assim, ó, com esse movimento. Eu aperto Enter e ele transformou minha camada em algo diferente. Isso, gente, é muito útil quando a gente está fazendo a line art de um desenho, porque ele permite que a gente desenhe coisas diferentes, camadas diferentes e que a gente tenha facilidade na hora de corrigir, na hora de redimensionar, ou um desenho que ficou torto, ou um desenho que ficou desproporcional. Agora, não sei se deu para vocês verem aqui, eu tô com a minha camada 1, com o meu coração, e vamos supor que eu quisesse fazer um outro coração, mas não sei ainda onde eu quero. O que eu vou fazer? Eu posso criar uma camada nova, em cima ou embaixo do coração, como você preferir, e fazer um outro coração, mas eu vou fazer de outra cor, pra gente poder identificar melhor. Então, vou pegar aqui meu pincel e vou fazer, pegar aqui o meu pincel, vou fazer outro coração. Muito bem. Vamos olhar aqui, ó. Agora eu tenho meu plano de fundo, minha camada 1 e minha camada 2. Essa camada 2, ela é independente. E ela, no momento, ó, está em cima do coração preto. Então, se eu jogar ela, ó, ela tampa o coração preto. Tá vendo? Mas vamos supor que eu queira que o coração preto tampe ela. Então, é basicamente a questão de eu reorganizar minhas camadas, ó. É só jogar a camada pra cima. Viram só o que aconteceu? O coração rosa foi para debaixo do coração preto. Essa organização de camadas, gente, é importante porque a gente vai fazer depois um empilhamento de cores aqui quando a gente for colorir um desenho. Então, a gente tem que ter essa noção de qual camada tá por baixo e qual camada tá por cima. Vou jogar esse coraçãozinho aqui fora. Vou jogar esse aqui também e vou mostrar para vocês de uma maneira mais prática, voltada para o desenho, como que a gente usa essas camadas do Photoshop a nosso favor, tá? Então, ó, eu tô aqui com o meu plano de fundo. Nessa hora, cada um pode usar a técnica de rascunho que preferir. Tem pessoas que preferem começar com a base, que é aquele bonequinho de madeira, né, que a gente usa para anatomia. Quem conhece meu canal sabe que eu faço muito desenho de fadas, então eu adoro desenhar bonecas. Então, ó, eu vou escolher aqui uma cor mais avermelhada para eu fazer minha base. Já tenho aqui, ó, a minha camada 1, que eu posso chamar de base. Basta eu clicar no nome aqui, que ela muda o nome da camada. Isso é importante, gente, para quem tem muitas camadas no desenho. Eu trabalho com muitas camadas, então é importante eu saber agrupar e nomear todas elas, senão a gente fica perdidinha, tá? Então, ó, coloquei aqui, vai ser a minha base. Então, eu vou começar, vou usar esse mesmo pincel que eu tava usando aqui, botar ele só um pouquinho menor. E vou desenhar aqui, tipo, a base do meu desenho. Vou fazer aqui, ó. Como eu gosto de desenhar bonecas, vou desenhar aqui uma base de boneca. Aqui, ó, fazer um ombrinho aqui. Fazer como se ela tivesse com uma carinha bem tímida. Eu não vou fazer o corpo todo, tá, gente? Porque é só um exercício de camadas.
Então, ó. Muito bem. A primeira coisa que eu reparei foi que eu desenhei muito torto. Eu gostaria que ela ficasse mais no meio da folha. Então, é só eu pegar aqui, ó, minha ferramenta de mover, trazer ela pra cá. Tá ótimo. Muito bem. Agora, vamos começar a colocar uns detalhes nessa boneca. Aí que começa a diferença. Se a gente quisesse fazer isso no papel, a gente usaria uma borracha para apagar isso aqui. Ou a gente usaria uma mesa de luz para desenhar numa outra folha. Mas aqui é mais fácil, ó. Eu vou deixar a base aqui. Vou trocar a cor do meu pincel, vou colocar preta. Vou criar uma camada nova por cima da base. E vou dar um zoom aqui também para me ajudar. E vou começar a colocar meus detalhes nessa segunda camada aqui, que eu posso chamar ela de Line Art 1. Porque vai ser Line Art 1. Vou botar o número 1 porque ela vai ser uma de vários pedacinhos de Line Art que eu vou fazer. Eu dificilmente faço minha Line Art toda numa camada só, justamente porque eu quero ter essa liberdade de trocar só um pedaço da minha Line Art. Então, eu vou começar nessa aqui, ó, com o rosto. Então, eu vou por cima do vermelho, fazendo já um esboço do desenho que eu quero criar. Isso aqui também depende muito do seu estilo. Eu faço um tipo de arte que tem pouca line art e depois que eu pinto, então, ela some completamente. Então, a minha line art é muito simplesinha. Ela serve mais só para demarcar o desenho mesmo. Se você vai usar a sua line art dentro do seu desenho, você pode fazer uma camada só para limpar ela, tá bom? Parece bem bagunçado, né, gente? Mas fiquem calmos, vai dar tudo certo. Muito bem. Agora, eu vou fazer o cabelo. Mas vamos dizer que eu não esteja muito certa ainda do que eu quero fazer com o cabelo. Então, eu vou testar primeiro um cabelo liso pra ela. Mas, se eu errar esse cabelo e ele não ficar bom, eu vou ter que apagar. Para eu não correr o risco de apagar nada desse trabalho que eu já tive, ao invés de desenhar na mesma camada que eu já fiz, eu vou criar uma camada nova. E ela vai ser a minha Line Art 2. Então, eu vou fazer um teste aqui de fazer ela com cabelo liso. Então, vamos fazer aqui tipo um cabelo chanelzinho. Mais curtinho. Aqui por trás da orelha, aqui um pouquinho por cima do ombro, usando sempre a base para te guiar, tá bom? Muito bem. Bom, não fiquei muito feliz não, gente. Eu acho que ela ficaria melhor se ela tivesse cabelos cacheados, mas não preciso apagar isso que eu já fiz, porque eu posso chegar lá na frente e dizer assim, ah, realmente, preferi ela de cabelo liso mesmo. Então, ao invés de eu apagar esse trabalho que eu tive, eu vou simplesmente vir aqui nesse olhinho e vou apagar. Então, olha lá, a minha parte de baixo, que é a minha Line Art 1, continua ali intacta, eu não precisei mexer nela. Então, eu vou criar agora, ó, uma camada nova e vou tentar um cabelo diferente. Vamos tentar agora um cabelo mais cacheadinho, mais ondulado. Eu, particularmente, gosto muito de desenhos com cabelos muito volumosos. Então, quase sempre minhas fadas têm o cabelinho bem volumoso. Mesmo quando elas têm cabelo liso. Olha, eu gostei bem mais do cabelo dela assim, viu, gente? Então, eu vou usar essa parte do meu desenho. Primeira coisa que eu vou fazer... Aquela linha que eu tenho aqui, ó, que eu tinha escondido do cabelo liso, eu posso segurar ela e jogar na lixeira, porque eu não vou mais usar. Outra coisa, agora que a minha base já tá toda coberta, eu já fiz a parte do cabelo, já fiz a parte do corpo e do rosto, eu posso vir aqui na janela de camadas e apagar a base. Olha lá, tá ali meu desenho.
Então, sempre que eu precisar fazer qualquer detalhe, eu posso criar camadas novas para testar antes de fazer o desenho definitivo. Por isso que as camadas te ajudam. Então, vamos supor aqui, eu vou tentar fazer uma coroa de flores nela. Então, eu vou, criar uma camada nova em cima da camada, da última que eu fiz, que no caso essa aqui, é a line art do cabelo. Vou botar a line art 2. E essa aqui seria a minha line art 3. Então, eu vou começar aqui, com umas folhinhas, umas florzinhas, como se fosse uma tiara mesmo, de flores e folhas. O legal é que você tem muitos jeitos de fazer essas coisas. Você pode usar referências do Pinterest, você pode fazer cursos. Existem cursos só de botânica que eu acho lindo. Tenho muita vontade de fazer um dia. Então, aqui tá a minha coroa de flores. Mas se você reparar, bem aqui nessa parte, a linha do cabelo interferiu com as flores. Como que a gente resolve isso? Basta nós virmos aqui, na line art onde está o cabelo, usar a borracha e apagar o cabelo dessa parte, onde foi essa interferência. Tá vendo como é prático? Basta você saber como organizar essas camadas aqui, que você consegue fazer o teu desenho sem ter que ficar apagando, sem ter que ficar corrigindo. É muito mais fácil. Depois que eu estiver totalmente satisfeita com as minhas camadas, basta eu selecionar todas. Vamos dizer que o meu desenho já esteja pronto. Eu quero fazer assim, não vou mudar mais nada. Então, eu venho aqui, seleciono segurando Shift, todas as camadas que eu tô com a minha line art, por isso que é importante a gente identificar direitinho. E vou mesclar camadas. Agora, olha, toda a minha line art tá numa camada só. Viu como é fácil? Se você vai lá na frente usar a sua line art pro seu desenho, você pode usar mais uma camada para fazer a limpeza. Como funciona essa aqui minha, pro meu estilo de desenho já estaria bom, porque eu uso muitas cores para corrigir partes tortas e eu não uso a line art no meu produto final. Mas se você usa, é muito fácil. Vamos fazer aqui, vamos fingir que eu ia usar esse desenho aqui para fazer minha arte final. Então, aqui a minha camada da base eu posso jogar fora também, viu, gente? Não vou mais usar. E eu fiquei só com essas duas camadas. Vou chamar de line art novamente. O legal é você tentar economizar bastante as camadas, viu? Principalmente se o seu computador não aguentar muito tranco, porque quanto mais camadas, mais pesado fica o desenho. Então, vamos supor que eu vá limpar esse desenho aqui. Eu vou pegar essa minha line art, a camada dela, vou tirar a opacidade dela para 40, 35% mais ou menos. Viu como ela ficou transparente? Isso serve para eu poder diferenciar o meu traço novo do meu traço antigo. Então, eu tenho aqui a minha line art a 35 de opacidade. Vou criar uma camada nova que vai ser a minha line art limpa. Para fazer a line art limpa, normalmente a gente usa pincéis mais, mais sólidos, tá? O Photoshop, ele vem com aqui, pincéis de mídia seco, de mídia aguada, pincéis especiais, os pincéis gerais, mas na internet tem muitos pincéis, olha só quantos eu tenho, nem todos eu uso, viu, gente? Mas eu tenho muitos, porque às vezes eles ajudam com um detalhe, com uma textura. E um que eu achei muito legal é esse aqui, que chama Art Markers. Eu achei ele super legal, eu vou deixar o download dele aqui para vocês, tá? O link de download dele para vocês. Eu gosto muito desse aqui, porque ele imita uma caneta, uma caneta nanquim. Então, ele deixa o seu traço muito limpinho. Então, eu venho aqui, camada da line art. Agora, por cima, na camada de limpeza, eu venho, limpando minha line art. Aqui, se você trabalha com achuras, você pode colocar
você pode usar todo o teu estilo de desenho, o mesmo estilo, na verdade, que você usa no papel. Você não tem que fazer nada de diferente. É a mesma coisa. Ó. Uma coisa legal do Photoshop também, gente, é que ele vira o desenho, tá vendo? Eu tenho algumas dificuldades para certos ângulos, então eu às vezes viro o desenho para o ângulo que eu acho mais fácil e trabalho com ele, ó. Essa parte da limpeza, se você achar mais seguro, você pode fazer em camadas separadas também. Eu costumava fazer, viu? Mas com o tempo eu fui pegando mais segurança e comecei a fazer em camadas, na mesma camada. Esse ombro dela aqui ficou um pouco estranho, mas eu vou aproveitar a correção para ensinar para vocês um outro truque de camadas, viu? Já já. A vantagem do Photoshop, gente, é o Ctrl Z, né? Que qualquer errinho também, ó, só dá um Ctrl Z que ele volta pra você. O bom de você trabalhar também com imagens grandes é que qualquer tremidinha que a sua line art tiver, quando você só vai essa imagem menor para você fazer a postagem dela para suas redes sociais, muita coisa vai ser corrigida simplesmente porque você redimensionou a imagem, viu? Por isso que eu também gosto de trabalhar com a imagem em tamanho grande. Certas coisas, certos defeitinhos assim que aparecem, eles desaparecem depois, quando a gente redimensiona a imagem. Acho que eu consegui já limpar ela inteira. Deixa eu só botar ela retinha novamente. Ó, aqui está a minha imagem limpa. Vocês estão vendo aqui, ó, a parte da line art que tinha embaixo, certo? Basta vir aqui, ó, e apagar essa camada. E ela vai ficar apenas com a imagem limpa. Essa é a minha imagem aqui, lógico, ficou com um pouquinho de erro, mas eu posso vir aqui, ó, devagarzinho para consertar. Essa parte aqui, quanto mais capricho você tiver, gente, melhor. Quanto mais paciência e mais capricho você tiver. Bom, outra vantagem de você ter essas suas line arts soltas do seu plano de fundo é que você pode corrigir, tá? Não só a parte da line art, mas, por exemplo, esse ombro que eu fiz aqui, ó, ficou muito pequeno, veja só. O que que eu vou fazer, ó? Eu vou vir com a ferramenta de seleção, vou selecionar o ombro e usando a ferramenta de transformação, ó, eu vou transformar ela. Ó, vou aumentar pra cá até chegar mais ou menos no tamanho que eu quero. Muito bem, vou só dar uma ajeitadinha aqui na quebrinha da line art, tá? Aqui, ó, aquilo que eu falei com vocês, gente, ó, você pode adicionar todos os detalhes que você quiser aqui, principalmente se você vai manter a sua line art no seu projeto final, tá bom? Então, ó, aqui na minha lista de camadas, eu já não preciso mais da minha line art. Se você não quiser ficar com ela, você pode simplesmente jogar ela fora também. Então, gente, isso aqui, ó, foi uma descomplicação bem basiquinha das camadas, viu? Como você usa. Aqui, lembra sempre desse detalhe, nunca desenhar no plano de fundo, desenhar sempre numa camada em cima. Então, ó, a camada você pode mexer, pode redimensionar, tudo fora do plano de fundo, nunca preso aqui, tá bom?
Agora, há algumas dicas que eu te dou a respeito das camadas. Vamos supor que eu quisesse trocar a cor dessa line art, ao invés de preto, eu quisesse colocar ela marrom. Vamos supor que eu vou querer pintar ela com tom de terra e esse tom de preto da line art vai ficar muito pesado. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu só dar uma acertadinha aqui. O que eu vou fazer? Aqui em cima, ó, você tem opções de bloqueio de camada. Todas essas aqui, você tem como bloquear a camada, igual ela tá aqui, para que você não consiga mais mexer ela dentro da imagem. Você pode pintar aqui, ó. Aliás, você pode bloquear a parte que está pintada, então nada mais vai estragar essa camada. Por que eu usaria isso? Vamos supor que eu já tenha feito uma camada, não vou mais mexer nela, não quero por acidente apagar ela. Então, você vem aqui, trava essa parte pintada e você não consegue mais desenhar, tá vendo? Que apareceu um sinalzinho de proibido ali. Então, você tem várias opções. A que você mais usa para desenhar no Photoshop, para fazer desenhos, né, digitais, é esse primeiro aqui, ó. Esse primeiro faz o oposto desse pincel. Ele trava, na verdade, o que está transparente. Então, na verdade, eu não vou conseguir desenhar em nada dessa camada que esteja transparente, apenas aonde eu desenhei. Então, ó, eu vou passar aqui um vermelho para vocês verem. Ó. Somente aonde está o preto, que é onde a camada existe, é que você vai pegar essa cor. Isso serve, por exemplo, eu posso pintar a line art do rosto dela em tons de pele, eu posso pintar a line art do cabelo dela no tom do cabelo, posso pintar a line art das flores no tom das flores. Isso tudo acompanhando na mesma camada aqui, você não precisa criar nada de diferente, certo? Então, ó, vamos fazer aqui rapidinho pra gente ter uma ideia, ó, vou pegar uma cor mais escura de pele pra pintar aqui. Certo? A orelha. E vou pegar aqui um marrom mais escuro pro cabelo. Ficou quase preto, né, gente? Mas quando a gente coloca cores embaixo, ele destaca. Então, não vai parecer preto depois que tiver colorido, viu? Ó. Às vezes a gente vê desenhos na internet que tem a line art bem colorida e isso deixa um efeito bem legal no projeto final. Porque não fica aquela imagem preta de comics de caneta nanquim na sua line art. Fica uma coisa mais fluida. Vou usar aqui, ó, um tomzinho mais esverdeado para colocar nas folhas. E vou usar um amarelinho assim para colocar nas flores. Olha, eu tô fazendo bem rapidinho, viu, pessoal? Mas vocês podem fazer com mais carinho e mais atenção do que eu, viu? Paciência é a chave aqui. Vê se deu pra entender, olha. Isso tudo eu fiz sem ter que me preocupar se eu estava borrando, se uma cor ia passar para outra, nada disso, porque o programa segura e sozinho ele já me mostra onde que eu vou desenhar, onde que eu posso ou não. Opa, vou tirar aqui. Certo? Segunda parte agora. Vamos supor que essa aqui já seja a minha line art pronta do meu desenho. A segunda parte que as camadas são muito úteis é a parte do empilhamento, certo? Então, é importante que a line art fique solta, porque eu preciso introduzir minhas cores feito um sanduíche.
o plano de fundo fica na parte de baixo e a minha line art fica na parte de cima. E todas as cores vão ficar no meio. Então, ó, aqui, entre meu plano de fundo e o meu rascunho, eu vou criar uma camada nova. Vou chamar de cor 1, porque cada cor do desenho vai ficar em uma camada separada da outra. Carol, mas como assim? Meu desenho tem muitas cores. Calma, a gente vai organizar isso aí. Eu faço desenho com muitas cores também, mas dá pra gente agrupar, dá pra gente fazer muita organização. Então, vamos pegar esse aqui que é mais simples por enquanto, tá? Vou pegar aqui aquele tom da line art e vou, aqui na tabela de cores, eu vou clarear, tirar um pouco a saturação para poder chegar num tom de pele, tá vendo? Aqui eu vou pintar a minha pele. Vamos lá. Tô usando esse pincel aqui porque ele já é bem sólido, tá? Você pode usar pincéis, o pincel que você achar melhor. Eu só não aconselho usar pincéis que sejam esfumaçados, viu? Porque eles passam para fora da line art e deixam aquela fumacinha do lado de fora que a gente nem sempre vê. E a gente só vai ver lá na frente, depois que a gente já pintou um pedação, vai falar, meu Deus, isso aqui tá tudo borrado. Então, o ideal é usar o pincel sólido mesmo. Não esquece os esfumaçados para essa parte, viu? Eu vou fazer um vídeo, gente, se vocês quiserem, também dessa parte das cores, viu? Essa aqui eu tô fazendo bem basiquinho, que é só pra dar essa ideia das camadas. Mas a gente pode fazer um vídeo com as cores também, viu? Ó. Muito bem. Aqui está a minha pele, já tá pintadinha. Agora, eu vou pintar o meu cabelo. Ah, só um momentinho que aqui, borro um pouquinho, pronto. Agora, eu vou pintar meu cabelo. Vou pegar a cor da minha line art e vou fazer a mesma coisa, ó. Vou clarear um pouquinho, tirar um pouquinho a saturação e vou colorir. Sabe aquela coisa que quando a gente vai colorir no papel, a gente tem que vir bem devagarzinho aqui para não borrar a cor que a gente já pintou? A boa notícia é que as camadas do Photoshop te ajudam com isso. Vamos olhar aqui de novo a nossa janelinha. Eu tenho meu plano de fundo, eu tenho a minha primeira cor aqui, que é a minha cor de pele, e tenho por cima a minha line art limpa. Bom, eu quero pintar o cabelo, certo? Então, eu vou criar uma camada nova para criar o cabelo. Só que não basta ter uma camada nova, porque se eu tentar pintar o cabelo aqui, ó, eu vou pintar em tudo, tá vendo? Porque o cabelo tá por cima da cor da pele. Como que eu resolvo isso? Basta eu trazer a minha camada para baixo. Olha lá o que aconteceu. A parte da pele tá escondendo, né? Toda aquela parte que ficou borrada. Então, ó, é muito mais fácil pintar sem deixar nenhum buraco, ó, onde tem a pele. Claro, aqui, ó, não tem jeito, porque nessa parte aqui não tem nada. Então, aqui eu preciso tomar cuidado, viu, gente? Então, vamos devagarzinho aqui. Eu vou pintar aqui por baixo das flores, porque as flores vão entrar numa camada em cima, tá? Então, não tem problema pintar dessa cor agora. Muito bem. Agora, numa camada por baixo do cabelo, eu vou fazer as flores que estão por trás da cabeça. Então, ó, eu vou escolher aqui um verde mais claro, menos saturado. O ideal é você pintar sempre um desenho. Opa, ó, tá vendo? Eu faço isso muito, gente, ó, eu erro a ordem da camada, mas é só jogar a camada pra baixo. Nada disso é perdido, tem que se lembrar, você pode fazer normalmente. Essa parte aqui tá por cima do cabelo, certo? Então, eu vou criar uma camada, ó, por cima do cabelo. Muito bem. Agora, se você reparar aqui, ó, minha lista já tá ficando cheia de camadas, certo?
O ideal é que você clique 2 vezes em cada uma e possa renomear. Você pode colocar folhas 1, folhas 2, cabelo, pele. Por cima aqui, ó, da cor da pele, eu posso criar uma para fazer o batom. Então, ela tem que vir por cima. É como se nós estivéssemos literalmente empilhando as cores. O que a gente quer que apareça por cima tem que ficar na camada de cima. Viu? Eu vou aproveitar essa camada aqui, que tá por trás, e vou fazer as florzinhas na mesma camada. Que aí, como é uma coisinha pequena, eu economizo uma camada. Lembra que eu falei, né? Quanto mais camadas, mais pesado. Aqui, ó, se vocês verem, deu um errinho, porque a camada do cabelo tá por cima. Então, é só eu vir aqui na camada do cabelo e apagar esse pedacinho, ó. Que aí eu retomo com o verde aqui novamente e o amarelo. Muito bem. Aqui, ó, ficou assim as minhas camadas, tá vendo, gente? Ó. O importante é você saber sempre qual é essa ordem que você quer colocar. Porque se você souber fazer na ordem direitinho, quanto mais pra frente do seu desenho, mais fácil vai ficar de colorir. Então, normalmente, eu costumo pintar primeiro o que tá mais à frente, até o que tá mais atrás. No desenho dela, foi primeiro a pele, depois o cabelo, depois as flores. Então, ó, foi entrando tudo na camada, nesse sentido de camada. Eu sempre costumo criar a camada nova por baixo daquela que eu tô trabalhando por último. Por exemplo, se eu quisesse fazer uma asa de fada nela, teria que estar por trás de tudo isso, certo? Então, eu venho aqui, ó, na última camada que eu trabalhei, crio uma camada nova pra baixo dela, ó. Aí, aqui eu posso vir fazer uma asa de verde, de repente, né? Porque tudo que eu desenhar aqui, gente, ó, nada aparece, porque a camada tá por baixo. Mas, se você apagar todas essas, ó, você vai ver. Tá vendo? Porque ela existe, só que ela tá tampada. Se você souber organizar o seu desenho desse jeito, você vai ter muito mais facilidade na hora de pintar, viu? Porque você vai poder esconder as imperfeições, você vai poder ter facilidade na hora de pintar os cantinhos. E aqui, ó, vamos supor que eu queira marcar a camada da cor do rosto. Eu preciso que essa camada aqui fique bem destacada, porque é a que eu vou trabalhar mais. Então, eu posso vir aqui, onde tá o olhinho, eu clico com o botão direito e posso colocar uma cor nessa camada. Então, quando eu olhar minha lista, ó, eu já vou saber que nessa camada vermelha é onde tá minha pele. E assim, as miniaturas, ó, você também pode colocar miniaturas maiores, miniaturas médias. Você pode colocar as miniaturas pegando o documento completo. Eu não gosto muito, tá, pessoal? Eu gosto de pegar só os limites da camada, porque aí eu mostro direitinho, ó, a boca, a pele, as folhas, o cabelo, o restante das folhas e a asa. E aqui em cima, a line art. Ó, basta você escolher aqui. Eu gosto de trabalhar com miniaturas pequenas mesmo, porque aparece mais da minha lista junto, né? E como a minha lista fica aqui nas minhas configurações, ó, normalmente ela fica aqui, ó. Então, eu tenho um espaço pequeno. Se eu colocar uma miniatura muito grande, eu tenho mais dificuldade para ver as cores, tá bom? Bom, pessoal, eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês a entenderem melhor como as camadas do Photoshop funcionam e como você pode usar elas a seu favor para começar a fazer seus desenhos digitais. Tenho certeza que a dúvida da Thaís vai ajudar muita gente a começar. Esse vídeo aqui te ajudou? Você praticou essa aula? Deixa um comentário aqui pra mim com essa prática que eu vou adorar ver. E se você tem outras dúvidas de Photoshop, pode deixar aqui também, que na próxima aula eu posso te ajudar. Se inscreve aqui no canal, deixa um like no vídeo pra me ajudar e muito obrigada por ter assistido. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!